Pronto. Eu e a doutora Brigida estivemos a falar sobre como poderíamos dinamizar e organizar este webinar. Nós gostaríamos que fosse, sobretudo, um momento de reflexão e de discussão, mais do que uma palestra ou mais do que uma apresentação. Portanto, que nós estejamos todos à vontade para intervir, para fazer questões e comentários. O que nós apresentamos aqui hoje é uma proposta que começa por ser uma proposta de sistematização, mas é também depois uma orientação para algumas questões, para alguma reflexão que eventualmente gostassem de fazer no final ou possivelmente até durante este momento mais positivo. Portanto, o desafio é aqui falarmos um bocadinho dos desafios que os megadados trazem à investigação, num caso particular à investigação em educação. Gostaria também de dizer que esta sistematização está baseada numa publicação conjunta com a doutora Brigida e com uma outra colega que infelizmente hoje não pode estar, mas esta publicação está em aberto, pode ser consultada por quem tiver interesse, e é um capítulo de um livro, portanto, que aborda exatamente os megadados na investigação em educação, os desafios que os megadados trazem à investigação em educação, mas também as suas potencialidades. Portanto, isto é muito importante, não nos focarmos apenas nos desafios ou nas eventuais dificuldades ou obstáculos, mas sobretudo nas potencialidades e naquilo que são também aspectos que podem trazer uma nova dinâmica e uma nova abordagem à investigação e educação. E penso que este aspecto é realmente muito interessante. Como é que nós decidimos organizar a apresentação? Portanto, ela tem basicamente 4 momentos, digamos assim, que obviamente estão todos relacionados, mas que está apresentada uma organização para melhor sistematizarmos esta informação, que começa, obviamente, por uma apresentação do próprio conceito, para termos aqui uma base de entendimento do que é que falamos quando falamos em megadados e, particularmente, em megadados no contexto educativo. Passamos depois a uma reflexão sobre a influência, o impacto que estes megadados trazem ao contexto da investigação em educação, as propriedades e o acesso aos megadados, em questões como a proteção de dados, as questões da Europa e da inteligência artificial e o conceito FAIR, e depois algumas conclusões e direções futuras que esperamos possam abrir aqui um bocadinho à discussão e ao debate entre todos, que esse realmente é o ponto importante de um webinar. Bem, relativamente aqui ao conceito e termos aqui uma base comum de entendimento sobre o que são megadados e como podemos definir megadados. Eu gostava talvez de começar pelo sublinhar aquilo que é uma evidência. E a evidência é o contexto, é a sociedade em que vivemos atualmente e a sua dimensão digital. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que é profundamente digital e que é marcada pela conectividade entre as pessoas e pela partilha constante em ambientes digitais. E muitas vezes isto entra no nosso cotidiano de uma forma que é já tão natural que nós não estamos sempre conscientes disto, mas ao longo do nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas mais simples, o que é verdade é que nós vamos acedendo a diferentes plataformas com diferentes objetivos para diferentes dimensões da nossa vida diária, e a verdade é que o acesso a redes, o acesso a plataformas, o acesso à internet é uma constante, seja para fazermos as compras mais básicas, por exemplo, seja para marcarmos férias, seja para fazer o download de uma determinada ferramenta, de uma app. Bem, nós damos de facto, o nosso dia-a-dia, misturando, digamos assim, aquilo que é o nosso ambiente real e aquilo que é o digital. Há aqui uma fusão entre os dois e nós vamos transitando de um para o outro. E todas estas ações, todas estas interações que nós vamos tendo em contexto ou em ambientes digitais, o que gera é um banco de informação. E este banco de informação vai sendo gerado de forma permanente por cada um de nós e por nós todos.
todas estas informações que ficam num banco, elas são de facto muito relevantes, porque nos permitem compreender, por exemplo, interesses, necessidades, exigências, tendências, que vão desde a dimensão individual até a coletiva e que, olhando para elas atentamente, de facto, nos permitem ter uma perspectiva diferente sobre a sociedade atual, sobre o mundo em que vivemos e sobre também os nossos interesses e as nossas necessidades que se vão mudando, que vão modificando, mas que nós vamos conseguindo acompanhar. E há esta realidade, por um lado, ou seja, há este ambiente digital e esta interação e esta vivência do ambiente digital, que é um aspecto importante para perceber o ponto de partida deste conceito de megadados. E há depois um outro aspecto que também devemos considerar, que é a evolução da própria tecnologia. E o que é que esta evolução possibilitou no que diz respeito à recolha desta informação, ao armazenamento desta informação, à gestão desta informação, que surge num volume enorme, numa velocidade sem precedentes e que nos obriga, é mesmo imperativo olharmos para esta realidade de uma nova perspectiva, com um novo paradigma e compreender então que mundo é este em que nós vivemos. E é na relação entre estes dois pontos que surge então esta área de conhecimento, este conceito que estamos aqui a tentar definir como ponto de partida, que é então o conceito de Big Data ou megadados. E nós não nos focamos tanto na apresentação de uma ou de uma série de conceitos, porque de facto a literatura é rica na proposta de diferentes entendimentos. Nós preocupámos mais, tivemos mais interesse em perceber aquilo que é coincidente sobre o conceito de megadados nas diferentes propostas que estão disponíveis na literatura de referência. E o que é que nós percebemos? É que, de facto, há pontos convergentes no entendimento do conceito. E isso é muito interessante, porque nós podemos olhar para os megadados de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes domínios. Mas o que é que o conceito tem de comum nas várias áreas e nos diferentes domínios? Olhem, um aspecto muito importante relativamente ao conceito de megadados é que ele diz respeito sempre a um grande volume de dados, que são dados complexos e que são gerados por estas interações em ambientes digitais de que eu há pouco falava. E para além desta complexidade e do volume de dados, os megadados também são caracterizados pela sua velocidade, porque estão permanentemente a ser gerados, pela sua variedade, na verdade são bastante diversos, pela veracidade e pelo valor, porque somos nós próprios, individual ou coletivamente, que os geramos. E, portanto, eles têm valor, obviamente, porque criam aquele conhecimento que nos permite caracterizar e definir, por exemplo, tendências. Os megadados têm também, muitas vezes, uma estrutura desorganizada. Vão sendo criados e armazenados de forma desestruturada, desorganizada e muitas vezes surgem de diferentes fontes e também têm diferentes formatos. Podem ser, por exemplo, um texto, uma imagem, um vídeo, uma música. Portanto, os megadados têm diferentes formatos. E toda esta complexidade, toda esta variedade, toda esta diversidade traz o valor acrescido aos megadados. E, portanto, estas serão talvez as características que nós poderíamos destacar como aquelas que são coincidentes na maioria das definições e dos entendimentos de megadados. Quando olhamos para o contexto educativo em particular, obviamente que nós não podemos contornar também a questão dos megadados e todos os desafios e potencialidades que os megadados trouxeram a este contexto. E basta olharmos para os últimos anos. Eu não quero focar-me aqui nas alterações que a pandemia trouxe
ao contexto educativo e às próprias dinâmicas de ensino e aprendizagem, que foram óbvias, não é? Porque todos nós, de repente, dependemos diretamente de aulas online, por exemplo, mas esta é uma transformação que é mais antiga do que a pandemia. Talvez a pandemia tenha funcionado como uma lente, amplificou, mas na verdade é um caminho que já tem alguns anos. E, portanto, o contexto educativo, as dinâmicas em contexto educativos têm vindo a sofrer profundas alterações que estão muito relacionadas também com esta digitalização, digamos assim, do mundo. E, portanto, nós podemos facilmente olhar para o contexto educativo e identificar algumas destas mudanças. Por exemplo, as aulas online, como eu acabei de dizer, estratégias como o Flipped Classroom, o Blended Learning, ou, por exemplo, sistemas de gestão de aprendizagem, como o Blackboard e o Moodle. Portanto, isto são apenas alguns exemplos de como muitos recursos e muitas estratégias fazem parte do cotidiano de milhares de alunos e professores e mudaram profundamente os contextos tradicionais de ensino-aprendizagem. E esta é uma nova realidade. E esta é uma nova realidade que, por si só, traz a questão dos megadados, porque reparem numa coisa, cada vez que um aluno, um professor, um pai acede a um recurso, a uma plataforma, a uma atividade online, gera automaticamente um volume de dados que no nosso cotidiano, multiplicando por todos nós, é de tal ordem grande que todas as técnicas, os recursos que nós tínhamos disponíveis para organizar, aceder, analisar estes dados, se tornam limitados. Portanto, nós estamos aqui face a uma nova realidade, que traz, de facto, novos desafios. E aqui estamos só a falar numa dimensão de aprendizagem ou de ensino. Mas reparem também quando nós vamos considerar os dados gerados pelas entidades governamentais, por exemplo, ou pelas instituições educativas, naquilo que são as suas atividades inerentes de coordenação e de gestão. Todas estas atividades fazem exatamente a mesma coisa, estão constantemente a gerar um volume enorme de dados, um volume enorme de informação. E, portanto, num contexto educativo, reparem como, olhando aqui, por exemplo, para a dimensão da ensino-aprendizagem, todos estes dados que vão sendo gerados, portanto, todas estas informações que nós vamos disponibilizando, nos permitem aceder a conhecimento sobre interesses, dificuldades, nível de escolaridade, estratégias de aprendizagens, características emocionais, sei lá, uma série de informação muito precisa que pode ir desde o individual, de cada aluno, de cada professor, até ao coletivo e de grupo. Isto permite o quê? Permite um aspecto muito interessante quando estamos a falar na educação e em dinâmicas de ensino e aprendizagem, que é uma adaptação de intervenção aos alunos, quase uma individualização do ensino, de acordo com o seu perfil, com as suas características, com os seus interesses, com as suas dificuldades. E, portanto, torna o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz. Isto por um lado. E por outro, reparem numa dimensão mais macro também, a forma como o acesso à informação permite a tomada de decisão de uma forma muito mais fundamentada, muito mais assente em conhecimento real, em conhecimento sobre os grupos para quem se destina, porque é assente em conhecimento gerado por estes grupos. Isto são aspectos muito interessantes que transformam os contextos educativos e necessariamente transformam também os contextos da investigação em educação. Antes de avançar para a investigação em educação, gostava só de fazer aqui referência a duas subdisciplinas que surgiram por necessidade, ou seja, face a este contexto, face a esta realidade, há necessidade de saber não só aceder aos dados, mas antes disso, de como armazenar, de como gerir, como organizar, acedendo, como extrair, como analisar, ou seja, há toda uma série de dificuldades que esta nova realidade, eu não queria ter dificuldades, desafios, que esta realidade traz. Então, surgem aqui estas duas
subdisciplinas, se quiserem, no domínio da educação, que têm como principal objetivo o gerir, o lidar com estas questões específicas levantadas pelo fenómeno dos megadados, e é o Learning Analytics e o Educational Data Mining. Bem, elas têm basicamente o mesmo objetivo, digamos assim, de uma forma mais simplista. O Learning Analytics pode ser definido como um processo de reunir, analisar e comunicar megadados sobre os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. Eu lembro que aqui estamos sempre a olhar para o contexto educativo, portanto, o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, sobre o processo em si, sobre os contextos onde ocorre, e é sempre no sentido de melhorar. Okay? Vamos usar esta informação para intervir no sentido de melhorar. E pode também ser definido como um campo de investigação emergente, que vai usar os dados estruturados como base para a sua análise e interpretação, está bem? Sempre no contexto educativo. E depois o Educational Data Mining, que também tem a ver, o mining com a extração de dados, de informação que se pode tirar, usa dados não estruturados, digamos assim, e tem como principal objetivo este traduzir dados brutos em informações significativas sobre o processo de ensino e de aprendizagem, mais uma vez para também intervir e mais uma vez para melhorar este processo. Ora bem, estamos então perante uma nova realidade, que é caracterizada, uma nova realidade não muito nova, mas de qualquer forma uma realidade diferente daquela que até há uns 10, 15 anos tínhamos no contexto da educação e da investigação em educação, e portanto é uma realidade em que nós reconhecemos que temos uma enorme quantidade de dados disponíveis, em que estes dados são muito rapidamente e muito naturalmente atualizados, são atualizados por cada um de nós, portanto, no nosso cotidiano. Há uma possibilidade de análise em tempo real, porque a tecnologia evoluiu também neste sentido, e, portanto, isto leva-nos a admitir uma necessidade de novas abordagens para lidar com esta informação. E aqui, quando olhamos para a investigação e a educação, todas estas características nos fazem pensar dois aspectos. Primeiro, há que revisitar as abordagens mais tradicionais da investigação e educação, porque pelas suas limitações, porque eram orientadas para outras características, nomeadamente ao nível do acesso, recolha e análise de dados, elas não são suficientes para já. Nós temos que as revisitar no sentido de as tornar também mais dinâmicas, mais abertas. O revisitar não é abandonar, é sim olhar para estas abordagens de investigação e educação numa forma de evolução, numa perspectiva de adaptação a uma nova realidade. E depois olhar também para a evolução no design da investigação e educação. Se nós temos novas realidades, temos novos problemas, então temos que ter novas abordagens. E deixem-me que lhes diga, nós temos, obviamente, novos instrumentos, novas ferramentas à nossa disposição, que tornam possível o acesso a estes dados, a extração da informação e depois a sua análise. E também temos uma quantidade de dados tal, e isto sim, em termos de educação, e então numa educação de natureza qualitativa é absolutamente novo, nós podermos aceder a uma quantidade de dados tal que o meu ponto de partida pode mudar quando eu estou a olhar para os meus dados. E, portanto, uma abordagem mais aberta do design da investigação, mais dinâmica, menos estruturada, talvez, se assim quiserem. Doutora Patrícia, peço desculpa. O ideal era demorar apenas 25, 30 minutos, passar para a professora Brígida para depois termos tempo para questões. Peço claro, eu já passei muito. Passou um bocadinho, já estamos em 25 minutos, tem mais 5. Mais 5 minutos eu acabo. Está bem, obrigada. Ok, obrigada. Então, só para sublinhar aqui algumas potencialidades e constrangimentos desta nova realidade. As potencialidades e os constrangimentos que esta realidade trouxe estão bem documentados, portanto eu não vou perder aqui muito tempo. Queria só evidenciar que tem potencialidades e que tem constrangimentos e que nós, enquanto investigadores, temos que ter consciência dos dois.
Algumas potencialidades são, por exemplo, a relevância política dos megadados, e isto é uma evidência. Eles permitem sistematizar dados transversais, esta sistematização permite caracterização e comparação, e nós estamos sempre a ouvir notícias sobre rankings de escolas, relatórios de avaliação, inspeções, portanto, tudo isto é conseguido com base em análise de megadados e a nível nacional e até internacional, como, por exemplo, os dados que vêm de estudos como o PISA e o TIMSS, que comparam alunos no mesmo nível internacionalmente. Depois, para as instituições de ensino, obviamente, porque permitem muitos aspectos que temos que ter em consideração. Permitem a caracterização dos atores no processo educativo, a monitorização do desempenho de cada um de nós, a identificação e caracterização mais específica do público-alvo, a identificação de novas necessidades, sejam de gestão, sejam de formação, o estabelecimento de parcerias com outros atores, outras instituições, para podermos ultrapassar os obstáculos e necessidades identificadas, ou a democratização, por exemplo, de processos de tomada de decisão. No processo de ensino e aprendizagem tem muito a ver com o que eu referi anteriormente e com a forma como nós podemos, de facto, ir ao encontro de forma mais pormenorizada das interesses, dificuldades, necessidades de cada aluno, portanto, uma intervenção mais adequada e apoiar todos os alunos em todos os contextos e em todos os níveis educativos, fornecendo feedback adequado a cada um. Portanto, em síntese, através da informação contida nos megadados é possível identificar tendências, perfis, hierarquias, necessidades que orientam e fundamentam tomadas de decisão e intervenção no contexto educativo, que vão desde a dimensão individual até à nacional e internacional. E, para terminar, chamar só aqui a atenção para os constrangimentos que têm a ver com as características dos próprios dados, têm a ver com a sua variedade de formatos, a diversidade de plataformas em que estão organizados ou armazenados, muitas vezes a impossibilidade de aceder a estes dados, porque algumas plataformas não tornam os seus dados disponíveis nem acessíveis, e mesmo que estejam, não são todas as pessoas que conseguem aceder. Portanto, há uma dificuldade na extração dos dados e depois questões de privacidade e proteção de dados, que depois a doutora Brigida vai falar um bocadinho com mais pormenor. Terminar apenas, e depois podemos deixar isto para discussão, com as necessidades que os megadados trazem na formação de investigadores. Eu vou terminar aqui e podemos retomar este ponto depois na discussão e vou passar a palavra então à minha colega doutora Brigida. Muito obrigada, professora Patrícia. Então tem a palavra agora a professora Brigida Faria. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer, obviamente, à nossa moderadora Susana Sá pelas palavras tão simpáticas com que nos apresentou neste início do webinar. Agradeço também à Patrícia pela sistematização e também pelos pontos já abordados, tendo sempre em atenção o cuidado que se deve ter também na área da educação e fazendo a ponte entre os megadados que podem ser recolhidos e como é que eles podem depois ser analisados para extrair mais conhecimento, só que é inevitável falarmos também sobre a proteção dos dados. Afinal, a quem é que pertencem os dados? Os dados pertencem ao indivíduo, pertencem às empresas que trabalham e que tratam estes dados para extrair novo conhecimento. Portanto, estas questões foram-se colocando. Hoje em dia falamos claramente no RGPD e que basicamente vem a salientar os problemas relativamente à privacidade e à proteção dos dados pessoais logo na fase da recolha dos dados. Nós sabemos que qualquer estudo de investigação, hoje em dia até nós vemos isso nas nossas universidades, nossas escolas, estão sempre organizados com comissões de ética em que envolvem sempre o consentimento informado, ou seja, quando nós pretendemos fazer um estudo de investigação que envolve ativamente indivíduos, temos de esclarecer qual é a intenção do estudo, para que é que servem os dados que vão ser recolhidos, e estas comissões de ética vão garantir e proteger também
a integridade humana, mantendo a transparência na sua utilização. E quando nós falamos em investigação e educação, obviamente que até muitas vezes o nosso público-alvo são as crianças e adolescentes, as questões éticas devem estar muito bem esclarecidas e estudadas, de forma a evitar problemas que possam surgir em relação à privacidade e também, obviamente, à proteção dos dados das pessoas mais frágeis, como são as crianças e os adolescentes. Portanto, eu fui falando já do RGPD, é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Quase toda a gente percebeu isso, quem utiliza a internet, que para aceder a qualquer site, para entrar em qualquer página, nós agora precisamos de dizer que concordamos com as possíveis alterações que podemos fazer e aceder a essa mesma informação. Basicamente, todas as empresas, todos os institutos ou todas as entidades acabam por seguir este novo Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados. Ele entrou em vigor em maio de 2016, mas a ser realmente aplicado, isso verificou-se um pouco mais tarde, em maio de 2018, houve aqui esta obrigatoriedade de trazer o esclarecimento sobre o que é que será o ser usado nos dados pessoais. Portanto, os indivíduos com a melhor controle e acesso facilitado aos seus dados pessoais acabam por ser protegidos também de acordo com o novo RGPD. Portanto, temos a intenção de proteger as informações pessoais, isto abordando sempre o local onde esses dados são guardados ou armazenados, mas não só nessas fases de recolha e armazenamento dos dados, mas também depois com a sua utilização, quer por parte das empresas que tratam esses dados, porventura pretendem sempre adquirir novo conhecimento e extrair nova informação que habitualmente poderá não ser perceptível só por fazermos uma análise superficial, principalmente na parte dos dados e, obviamente, também com a parte dos megadados devido às suas características, com grandes volumes, com formas diferentes e, portanto, com o devido tratamento desses dados nós podemos perceber tendências, gostos dos indivíduos e muitas vezes essas informações devem ser preservadas e, obviamente, guardadas se a pessoa não quiser partilhar os seus dados. Mas mais do que numa fase em que o indivíduo permite a sua utilização em termos dos dados para estas empresas ou entidades ou até mesmo os investigadores, nomeadamente também na área da educação, há um direito que muitas vezes não é lembrado, que é o direito a ser esquecido. Ou seja, os titulares dos dados podem solicitar a eliminação da informação. Muitas vezes nós não nos apercebemos disso, participamos em investigação, por muitas vezes preenchemos questionários, mas os nossos dados acabam por ser nossos, apesar de nós podermos fornecer essa possibilidade de estudo, mas se solicitarmos que nós pretendemos não mais utilizar aquela informação, nós temos o direito a ver esses dados eliminados. Obviamente que nós devemos ter aqui também o cuidado, quando estamos a falar de fatos históricos ou mesmo a preservação da liberdade da imprensa, ou seja, não é admitido que se apaguem os dados históricos ou factos que ocorrem, obviamente só por apelando a este direito a ser esquecido. Em relação à proteção dos dados e as técnicas que podem ser usadas para proteger os dados pessoais, existem várias técnicas. Nós podemos tornar os dados anonimizados, basicamente encontrar meios de forma a não diretamente se encontrar informação que possa individualizar, ou seja, encontrar um indivíduo em particular. Era muito comum, por exemplo, nos questionários para fazer a caracterização das amostras, por exemplo, pedirmos a data de nascimento. Isso é evitável, ou seja, se no nosso estudo nós só pretendemos saber a idade, não há necessidade de pedirmos a data de nascimento.
porque a data de nascimento é uma informação muito particular e que muito rapidamente se consegue também individualizar a pessoa em questão. Portanto, a anonimização acaba por ser uma das técnicas que podem evitar estes problemas da proteção dos dados pessoais. Também falamos, por exemplo, da técnica da pseudonimização, que basicamente pretende-se substituir dados pessoais por outros códigos. Eventualmente, se já estão há algum tempo a fazer investigação, era muito comum também nos questionários a pedir-se, por exemplo, o nome dos indivíduos. Era muito comum nós termos a primeira pergunta, que era nome. Agora, com o RGPD, muitas vezes, para nós conseguirmos fazer a ponte entre o questionário, que até pode ser em formato de papel, com o software que nos permite depois fazer a análise dos dados, nós, em vez de pedirmos um nome, podemos, por exemplo, usar um código que permita fazer essa ponte sem, obviamente, individualizar a pessoa em questão. Depois podemos usar, por exemplo, cifragem, codificação de mensagens ou até mesmo com diferentes níveis de acesso e autorização a indivíduos. Por exemplo, nos sistemas na área dos hospitais, na parte mais hospitalar, por exemplo, nos sistemas de informação, o enfermeiro tem um certo nível de acesso, o médico já terá outro nível de acesso e, portanto, podemos fazer aqui uma hierarquia relativamente aos dados que podem ser acedidos e, obviamente, pelos diferentes profissionais. E claro que estas questões também surgem porque se foi apercebendo que, hoje em dia, a inteligência artificial permite fazer a utilização ou recorrer aos megadados para se poder também automaticamente fazer previsões e também, obviamente, caracterizar automaticamente os indivíduos. E, portanto, houve aqui um cuidado especial para estas questões da privacidade. E, portanto, a inteligência artificial permite, então, analisar milhões de dados. Hoje em dia, com a inteligência artificial e fazendo também aplicações técnicas diretas, nós podemos fazer não só as previsões, mas podemos, por exemplo, pilotar veículos e até hoje em dia já se fala, por exemplo, em condução autónoma, ou seja, o próprio carro já conduz porque tem modelos de aprendizagem incorporados e, portanto, isto é fácil de hoje em dia se ter este tipo de mecanismos, mas também, por exemplo, do lado mais lúdico, jogar jogos de tabuleiro, estratégia, ter adversários ou os ditos agentes que podem jogar contra nós e de forma inteligente e aprender não só com o histórico, mas também com aquilo que se está a passar em tempo real e fazer também o perfil da pessoa com que se está a jogar. Obviamente que todos estes modelos permitem avançar cada vez mais, mas a nível europeu, não só a nível nacional, mas também mais amplamente a nível europeu, há novas diretrizes da forma como estes modelos devem ser utilizados. Há muitos casos em que nós podemos ter modelos que são caixas negras, ou seja, não se sabe muito bem o que se está a passar ali por trás. Tem dados de entrada, são aplicados pesos às diferentes variáveis que permitem ter esses mesmos dados de entrada e depois tem um determinado output, mas não se sabe claramente quais são as decisões que são tomadas nesses mesmos modelos. Portanto, na União Europeia, atendendo também a estas problemáticas de se poder estar a usar estes modelos de forma sem se saber muito bem quais são as decisões que são tomadas por trás, há, portanto, este cuidado em tornar os modelos mais explicativos, ou seja, nas diferentes fases das opções que são tomadas, explicar quais são as tomadas de decisão. Na área da educação, também há um plano de ação para a educação digital, isto também previsto pela Comissão Europeia em 2021, e aqui este plano permite utilizar os dados e as tecnologias baseadas em inteligência artificial e também melhorar os sistemas de ensino e principalmente a formação, de forma a educar as novas gerações
para o facto de que estamos realmente numa era digital e que se usa estes mecanismos como sejam a inteligência artificial. Portanto, por um lado, pretende-se aumentar a sensibilização para a inteligência artificial em todos os níveis de ensino e também desenvolver competências necessárias para se poder trabalhar com estas técnicas. Obviamente que o cuidado na promoção da literacia digital e no ensino da informática já se começa a notar até mesmo ao nível mais básico, por exemplo, com aplicações na área da informática e também com a programação, ainda a um nível básico, mas que permitam também promover esta literacia mais digital. Em relação a um outro conceito também que é fomentado a nível europeu, é o conceito FAIR, que basicamente diz que numa investigação ela deve ser partilhada e os dados e também os megadados que são recolhidos, eles devem ser partilhados com a comunidade. Ou seja, nós avançamos na área da investigação, mas devemos partilhar também não só as conclusões que se chegam nos estudos, mas o caminho completo para se lá chegar. E, portanto, os dados devem ser findable, ou seja, localizáveis. Por exemplo, projetos europeus, há sempre estas questões que os dados devem pelo menos aceder-se a eles e dizer onde é que eles se encontram para alguém que quer replicar a investigação possa fazer. Devem estar acessíveis, portanto, permitir encontrar repositórios que depois permitam também acedê-los. Serem interoperáveis, ou seja, basicamente nós podemos integrar esses dados com outros dados, por exemplo, ou com outros sistemas e, portanto, devemos construir linguagens mais formais de forma a se poder fazer esta integração e também pensar na sua reutilização, ou seja, nós ao fazermos uma investigação devemos fornecer toda a informação necessária para eles depois poderem ser reutilizáveis por outros investigadores e avançar assim muito mais rapidamente no conhecimento. Portanto, estamos a falar aqui em promover o uso do potencial máximo dos dados provenientes da investigação europeia. Depois os princípios devem aplicar-se além dos dados, mas também através dos algoritmos que são desenvolvidos, dos sistemas, das ferramentas, dos workflows que levaram a esses dados. Sempre pensando no conceito de transmitir a informação de forma clara e transparente. Portanto, a ideia também passa, quando nós fazemos investigação em educação, em seguir estes princípios que vêm também a nível europeu. Portanto, algumas conclusões e também algumas direções futuras. Portanto, a revolução da era digital tem obviamente repercussões. Nós habitualmente na investigação passávamos por recolher dados e muitas vezes num sistema mais limitado. Hoje falamos de megadados. Todos os sistemas digitais guardam em algum repositório, na nuvem, os dados e, portanto, temos acesso a toda a informação, obviamente com cuidado em relação à sua privacidade. Há novas oportunidades em criar também novo conhecimento. Muitas vezes no conhecimento nós temos as nossas hipóteses e depois tentamos provar ou mostrar que existem evidências que elas irão ocorrer, mas aqui nós falamos num outro cenário, ou seja, nós podemos chegar a novo conhecimento que não estava previsto inicialmente. E para isso é preciso adequar também as novas metodologias de investigação. Novas oportunidades também trazem novos desafios, outros paradigmas de investigação em educação, por exemplo, as novas questões, novos designs metodológicos, também a abrangência e a significância dos resultados que são alcançados e, obviamente, a sua comunicação de forma a que seja o mais transparente possível. Claro que falamos também que a questão dos megadados também tem implicações em todo o sistema educativo, desde a dimensão política até à dimensão do educando, e obviamente também abordamos aqui as questões éticas de segurança e dos direitos de indivíduos, que deve ter especial cuidado e atenção quando nós fazemos investigação em que o nosso público-alvo são as crianças e os jovens. É preciso também notar que isto é uma problemática não só a nível nacional, mas também europeu e a nível também mundial,
que, por exemplo, o Plano de Ação para a Educação Digital acaba por ser uma forma de fazermos esta adaptação a estes novos sistemas e criar competências e aptidões digitais básicas logo de início, e perceber, claro, que, quais são as tecnologias inerentes e também conceitos sobre a inteligência artificial que vão ser usados e que são aplicados também nestes novos sistemas. Os próximos slides têm as referências, são umas letras muito pequeninas, mas vocês podem ter acesso a elas no artigo que está disponível publicamente. Depois também posso partilhar convosco, vou fazer aí um copy-paste aqui para o bate-papo, e vocês podem também aceder a estas referências de forma muito rápida. Muito obrigada.